Glória a Deus. A graça e paz, igreja do avivamento. Amém. E acho que a igreja ainda não chegou. A graça e a paz, igreja do avivamento. Amém. A igreja mais linda de Cambucaia está aqui. Amém. O povo mais abençoado dessa terra está aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Tenho uma difícil missão de trazer uma palavra ao teu coração. Prometo que vou ser rápido e bem breve. Uma palavra de prosperidade para a sua vida. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Fácil de encontrar, pois todo mundo tem, todo mundo tem celular, é rapidinho, acha. Gênesis 39, do verso 2. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Agora vai lá no verso 21, aí a palavra diz assim: E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Somente até aí, um texto bem rápido, eu prometo que vou ser bem rápido. Eu particularmente não gosto de fazer palavra de oferta, porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas acham que que a igreja mendiga dinheiro para as pessoas, e não é bem assim que funciona. Mas, se tratando da palavra do Senhor, todo mundo aqui conhece a história de José. José é um menino que foi vendido por seus irmãos como escravo no Egito. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa do seu senhor Potifar, ele prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele em todas as coisas. Aonde ele colocava as mãos, prosperava. Então tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava as mãos prosperava, porque quando nós obedecemos ao Senhor, tudo que nós fazemos funciona. Amém? E passado um tempo na casa do seu senhor, José passou por uma situação que eu não vou entrar em detalhes. Depois você lê esse texto, esse capítulo, e você vai entender do que eu estou falando. E aconteceu uma situação de José ir preso. Você imagina, dentro de uma cadeia. E a Bíblia diz que o Senhor era com José aonde quer que ele estava, porque até mesmo na cadeia Deus fez José prosperar, a ponto do carcereiro lá, o chefe da prisão naquela época, entregar toda a manutenção da cadeia nas mãos de José. Ele nem fazia questão de saber o que estava acontecendo, porque ele sabia que quando José colocasse as mãos, aquilo iria prosperar, iria funcionar. E o que eu quero te dizer com isso? Sabe, às vezes a gente vem para a igreja, traz as nossas ofertas, traz os nossos dízimos, nós colocamos no gasofilaço, só que muitas vezes a gente continua vendo a nossa vida da mesma forma que está. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro que você coloca aqui dentro que faz com que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. É o teu coração, é a tua obediência. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos segundo os princípios, segundo os desígnios que Deus tem para nós, quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, Ele nos prospera. Então, o princípio de prosperidade é a fidelidade. Por isso que José era tão próspero, porque ele era fiel em tudo. E quando eu falo fiel, irmãos, não é só no dízimo e na oferta.
Quando eu falo fiel, é fiel em cumprir a palavra do Senhor, em cumprir os mandamentos, em andar segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Eu falei isso uma vez na igreja de Toledo. Eu falei assim: não é o dízimo que você coloca, é a sua obediência que faz Deus prosperar na sua vida. Deus é dono do ouro e da prata, meu querido. Mas Ele quer ver o nosso coração. Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos a servir, a obedecer Ele em todas as coisas, em todos os princípios. Então, quando nós andamos segundo a vontade de Deus, Ele nos prospera. Ele faz com que a nossa casa ande bem. Ele faz com que o nosso serviço ande bem. Ele faz com que tudo ao nosso redor funcione. José colocava a mão no jardim e o jardim prosperava. José cuidava dos bens da casa de Potifar e a casa dele prosperava. José na cadeia, ele fazia com que a cadeia tivesse prosperidade. Você tem noção que é isso? Todos os lugares onde você colocar os seus pés vai prosperar. Sabe por quê? Porque quando nós cumprimos um princípio da palavra do Senhor, é o Senhor que faz com que as bênçãos corram atrás de nós. Não coloque a sua oferta, não coloque o seu dízimo aqui como uma moeda de troca pelo Senhor. Aqui nós não pregamos a respeito de prosperidade, nós pregamos princípios. E quando nós cumprimos os princípios, as coisas do Senhor funcionam na nossa vida. Aleluia! Quando nós cumprimos os princípios, Deus faz com que os céus descortinem sobre as nossas vidas. E assim era sobre a vida de José. Eu quero te dizer algo. Não estou falando por causa de dinheiro, não por causa disso. Mas quando você entender que o princípio da prosperidade é a fidelidade, meu irmão, o seu setor onde você trabalha vai ser o setor mais próspero. A empresa onde você trabalha vai ser a empresa mais próspera. A escola onde você estuda será de pessoas prósperas, irá prosperar. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Se você tem um negócio, vai prosperar. A tua família vai prosperar. Tudo vai funcionar. Porque quando nós entendemos que nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo, Ele é que faz o resto. Nós só precisamos colocar o nosso coração junto com a nossa oferta, junto com o nosso dízimo. E quem faz prosperar o Senhor? Nós plantamos a semente e quem rega e faz crescer é Deus. É como eu disse, Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Mas infelizmente nós vivemos num mundo onde tudo é caro. Nós temos conta de luz, temos aluguel, tem conta de água, tem outras coisas. Tudo isso que você está vendo aqui custa. Então nós precisamos, a igreja precisa de manter a manutenção da igreja. Temos agora, em nome de Jesus, logo vamos inaugurar a base do Cruzeiro. Temos uma igreja em Boadas. Então todo o dízimo, toda a oferta que entra aqui é para a manutenção desse templo. Pode ficar tranquilo, pode colocar o seu dinheirinho ali, ó, com o coração sossegado. Caminhamos com os pastores há muitos anos, sempre trabalharam, nunca precisaram do dinheiro da igreja. E tem um detalhe: quando você coloca aqui, você tem que colocar com o seu coração desprendido. Saiba que o Senhor ele vai te prosperar de uma forma sobrenatural, porque quando nós temos um ato de entregar ao Senhor, Ele abre o céu sobre as nossas vidas, Ele abre as comportas dos céus, e eu tenho certeza disso. E assim como foi com José, e assim como foi com tantos outros homens na Bíblia, homens prósperos, assim será na sua vida. Assim será na tua casa, assim será na tua história, assim será no teu trabalho, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Porque quem dá a colheita não somos nós, não são os pastores, não são os irmãos que estão aqui dentro, é o próprio Deus. É verdade. E Ele sabe a forma como nós colocamos cada moeda aqui dentro desse gasofilaço. Ele não se importa com o valor que você coloca aqui dentro. Ele se importa se esse valor que você está colocando aqui dentro é um valor que
está sendo agradável para você. O princípio da prosperidade é a fidelidade. Seja fiel ao Senhor e Ele te prosperará em tudo. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido. O pastor Antônio vai entregar para vocês um envelope. Você que quer ofertar e tem alguma coisa para semear, só levantar a mão que ele te entrega o envelope. E você que não tem, fique em paz. Fique em paz. Descanse o seu coração. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus para a gente orar. Quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos entender que nós servimos a Ele. Porque nós o amamos, nós reconhecemos tudo que o Senhor faz por nós, sabe? Todas as vezes quando eu coloco o meu dízimo, minha oferta nesse gasofilaço, eu falo: Deus, o Senhor fez tantas coisas por mim, que mesmo que eu trabalhasse todos os dias e entregasse todo o meu dinheiro para o Senhor, eu não conseguiria pagar tudo aquilo que o Senhor fez. Então é por amor, meus queridos, que nós colocamos os dízimos e as ofertas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nessa noite por essa palavra que o Senhor nos deu. Sabemos que quando nós somos fiéis ao Senhor, a prosperidade quem faz sobre as nossas vidas é o Senhor. E assim como José, que em tudo que colocava as mãos prosperava, assim será sobre a nossa vida. Tudo aonde nós colocamos as mãos prosperará. Aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés será nosso proveito. Porque quando nós caminhamos sobre a fidelidade, o Senhor tem uma bênção de prosperidade sobre a nossa vida, sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus.
comunhão com o Espírito Santo venha reinar em nossas vidas e no coração de todos vocês, para a glória, a honra, o louvor e a exaltação do nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu gostaria de dizer algo para vocês, de forma que verdadeiramente, como se tem pregado neste ministério, a respeito da fidelidade e da perseverança na vida daqueles eleitos por Deus. Ou seja, nós podemos entender que, de acordo com que as palavras que aqui têm sido anunciadas, se nós analisarmos profundamente, tanto na abertura do culto, quanto na palavra de prosperidade, ou na mensagem da noite, são palavras que verdadeiramente edificam, os nossos corações. Por quê? A própria palavra de Deus, através do Espírito Santo, o Senhor nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós entendemos a razão da conotação desta palavra. Por quê? Se nós analisarmos o tamanho do mundo, do universo, das nações mundiais, nós podemos observar que verdadeiramente permanecem na presença de Deus aqueles que buscam uma comunhão, uma aliança com Deus. Na reunião passada, quando o pastor falou acerca da aliança, eu gosto muito de frisar pregações anteriores, para que fique bem claro para todos nós, membros deste ministério e pessoas que verdadeiramente querem um comprometimento com Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma sequência. Ela é uma sequência. Deus hoje trouxe aqui a Flávia, na abertura do culto. Trouxe o pastor Diego com a palavra de semeadura. Na reunião passada, o pastor Alessandro com a aliança. Aí nós entendemos o porquê de que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, o pastor foi feliz aqui quando disse que onde José colocava a planta dos pés, a palma das mãos, ou até mesmo olhava, a prosperidade acontecia. Isto é uma realidade na vida daqueles que perseveram. E como ele disse que isso daqui não é a Flávia disse que isso daqui não é simplesmente para você vir, como se fosse uma obrigatoriedade sua para você vir. Hoje é terça-feira, eu vou na igreja. Não. E nós entendemos que Deus, Ele tem um projeto de vida para cada um. Um projeto para cada um. Não adianta a pessoa simplesmente achar que pelo fato dela entrar por estas portas, assentarem nestas cadeiras, ouvirem a palavra de Deus, elas sairão daqui renovadas espiritualmente. Olha o que o pastor disse. Depende da fidelidade, do comprometimento com Deus. Porque para se pregar
a palavra de Deus, eu vou ser sincero com vocês de coração. Eu não contesto nada e ninguém que fala da palavra de Deus. Mas se tem uma coisa que me entristece, isso eu falando, não me levem a mal, a chamada teologia. Não encaro teologia por nada. Você sabe por que essa é a minha maneira de pensar? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ou seja, para se fazer a nós conhecermos verdadeiramente a palavra, não precisa se sentar numa cadeira de universidade. Você deve falar e fazer o que determina Deus na minha, na sua, na nossa vida e no nosso coração. Eu não tenho nada contra, só estou te dizendo que é a minha maneira de pensar. E eu vejo a situação do mundo espiritual hoje, de acordo com a sequência que nós estamos falando aqui, da aliança com Deus. Na pregação passada do pastor Diego, quando ele falou do Peniel, do Vale de Jaboque, aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e consegue a discernir de uma forma melhor como acontece os projetos de Deus para a nossa vida. Nos faz lembrar da mulher cananeia que se humilhou aos pés de Jesus. Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, filha, eu não vim a não ser para as ovelhas do meu pai. Não é justo tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono. O que Jesus diz? Nem mesmo em Israel eu encontrei fé tão positiva quanto a essa. Nós vimos ali no Vale de Jaboque, aonde Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Nós vimos hoje que José, vendido pelos seus irmãos, ele era próspero, porque Deus era com ele. E hoje, você que está assentado nesta cadeira, você que nos acompanha através do Facebook, tenha certeza de uma coisa, meu querido e amado irmão: o projeto de Deus para a sua vida, mediante a sua perseverança, acontecerá. Acontecerá. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de previsão. E há 2 semanas atrás, ou melhor, umas 2 semanas atrás, não me recordo bem, o pastor me pediu que eu fizesse uma palavra de semeadura, e eu até brinquei com ele, falei, não, eu quero pregar. Ele falou assim, não, vamos aproveitar algumas circunstâncias, porque aí eu disse, estamos juntos. E desde essa época, eu quis entender, como eu sempre ouço do pastor, da pastora, do pastor Diego, de outros pregadores que aqui têm a oportunidade de falar que Deus incomoda a pessoa com palavras. Eu sempre tive esse interesse de saber como isso acontece. E a partir desse momento eu entendi, porque desde aquele dia que o pastor me pediu para fazer, quando eu fiz a última palavra de oferta,
Deus me incomodava com uma palavra. Eu vim, fiz a palavra de oferta e continuo. Você vai falar dessa palavra, você vai falar dessa palavra, você vai anunciar essa palavra. Aí eu comecei a buscar e entendi que, pessoal, eu sou um viciado em ler Bíblia. Sou viciado em ler Bíblia. Eu não falo isso para me engrandecer. Eu leio numa média de 7 livros da Bíblia por dia, tá certo? Que é um capítulo de cada livro, é verdade. A minha média de oração na presença do Senhor depois das leituras é de 2 a 3 horas. E diante dessa situação, eu consegui entender o porquê que Deus me incomodou acerca desta palavra. Eu já li o livro de Salmos, 30, 40, não sei quantas vezes. E sempre li essa palavra e nunca tinha enxergado ela. Nunca havia enxergado ela. E na última leitura que eu fiz, Deus me mostrou essa palavra. E assim como Ele me abriu o entendimento, me deu a visão, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé por um instante. E não quero que vocês pensem que eu esqueci de fazer isso desde o princípio, não. É porque já estava no meu coração esse procedimento. E interceder junto a Deus Pai do céu, para que da mesma forma com que Ele tem falado ao meu coração, ao coração dos pastores, dos levitas, dos líderes e diáconos e futuros líderes que se consagrarão, que da mesma forma que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo venha descer nesta noite, neste lugar, e sobre a vida de todos que se fazem presente, na vida daqueles que nos acompanham em casa e daqueles que não puderam vir. E temos a certeza, meu Pai, que ao entrarmos em Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, o poder sobrenatural do Senhor advém sobre a nossa vida. Reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, a nossa pequenez e a nossa insignificância, mas também conhecemos a grandeza e o poder do Deus em quem nós cremos. Não devemos pedir ao Senhor que levante do seu trono e venha aqui agora, porque assentado no seu trono no mais alto céu, a terra é o estrado dos teus pés. Então, meu Deus, tão somente abraça as nossas vidas. Derrama sobre nós o teu poder, a tua virtude, a tua unção e a tua misericórdia. Aviva a nossa alma e desperta o nosso querer, para que não cessemos de buscar no Senhor de dia e de noite, em todo tempo e em todo lugar. Para que o teu nome, meu Pai, seja glorificado, exaltado sobremaneira, nos rendemos aos seus pés, para que da mesma forma com que o Senhor foi com a vida de todos os heróis da fé, o Senhor possa, pela sua misericórdia, ser conosco também. Então visita esta cidade de Camanducaia nesta noite, como todos os dias. Visita o ministério Deus de Promessa, aonde houver uma porta aberta, e a nossa liderança, meu Pai, a começar pelo apóstolo Daniel e a apóstola Sandra, o pastor Alessandro, a pastora Débora, o pastor Roberto e a pastora Dília e a sua família e os demais pastores, líderes e diáconos deste ministério. Faça de nós, meu Deus, testemunhas vivas do teu reino nesta terra, e nos encha da tua presença, meu Pai, para que possamos nos fortalecer no teu Espírito Santo e fazer tão somente aquilo que agrada ao teu santo nome. Receba, meu Deus, a mensagem desta noite, que não seja simplesmente um homem falando, mas que eu seja usado como um vaso para glorificar e exaltar o teu santo nome, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. É o que eu te peço e te agradeço desde já, no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria que não fosse para mim, mas que vocês, em reverência, saudassem o Senhor Jesus com uma linda salva de palmas. Amém? Podem tomar o seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, a palavra de hoje, ela encontra no livro de Salmos, capítulo 84, e dos versos 5, 6 e 7. Por gentileza. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus, o título: O Vale de Lágrimas. Por que Vale de Lágrimas? Todos nós sabemos que toda conquista tem um preço. Toda conquista tem um preço. Você não consegue ser abençoado por Deus, não é porque Deus não queira te abençoar. Depende da nossa perseverança, e da nossa entrega e da nossa aliança. Você não consegue ser próspero se você não usar de fidelidade. Mas teve uma palavra que o pastor pregou, uma palavra na mensagem que ele pregou passar, que até ele alertou que a pastora, mulher de Deus, sábia e inteligente, disse, e é verdade, há determinadas coisas em que Deus retrocede. E ele não falou simplesmente da boca para fora. Ele falou daquilo que ele ouviu e que o Espírito Santo o orientou. Aí de repente alguém pode falar: poxa vida, o São Antônio só vive colando. O problema é o seguinte: quando você ouve alguma coisa que verdadeiramente te edifica, que te faz, que te mexe com a sua maneira ou a sua postura de viver, e vê que aquilo é uma realidade, interessante é você copiar. Você não vai copiar alguma coisa que não edifica você em nada. E nós podemos ver desde a pregação do pastor Diego, quando ele disse que, ou seja, nos falou da história de Jacó, que todos já conhecem, e quando Jacó, ou seja, Deus prometeu, fez Jacó ir de encontro à sua família, porque quando naquele deserto ele pediu: Senhor, se me deres pão para comer, roupa para vestir, e permitir que eu volte em paz para a minha família, de tudo que me vier eu lhe darei o dízimo. Ele fez um pedido e o tempo passou, tanto é que ele trabalhou 14 anos pelas suas mulheres, e depois, quando Deus o fez voltar, ele teve medo do seu irmão. Mas ali naquele vale de Jaboque, aonde aconteceu de Jacó lutar com Deus e prevalecer, tudo aconteceu no vale. É no vale que acontece. Para nós, como se fosse no monte, na aliança com Deus, há que se ter luta, no retrocesso de Deus, para nos levar a enxergar melhor a proposta dele para conosco. Há que se ter luta. Nós entendemos que quando Moisés liderou aquela nação que foi liberta da escravidão do Egito, por ter agredido aquela rocha, que era o próprio Senhor Jesus, ali ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Mas ainda assim, Deus o levou lá no Monte Nepal e disse para ele: está vendo esta maravilha? Ele disse: sim, Senhor, como é lindo.
Então, você está vendo, mas você não vai entrar. Você não vai entrar. Aí muitos podem questionar e dizer: mas por que Moisés não entrou? Só porque feriu a rocha? Algo aconteceu que desagradou a Deus. Não a ponto de amaldiçoá-lo, porque a Bíblia nos ensina que até hoje o diabo procura onde Moisés foi enterrado e não achou. E esta palavra que vos falo nesta noite, que tem o título Gotas de Lágrimas, prova como o ser humano deve agir para vencer as lutas e barreiras e tomar posse das suas promessas. Então, diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. O que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Vale de Baca. Na região de Sião, existia, ou como sempre diz a Bíblia, existe até os dias de hoje, esse vale chamado Vale de Baca. Por que Vale de Baca? Era uma região repleta de árvore de bálsamos, que ali gotejava continuamente aquelas gotas de bálsamo que deixava toda aquela área, aquela região super, hiper perfumada. E ali as pessoas se maravilhavam. E era praticamente o caminho que as levavam para Sião, para as cidades santas. E ali Deus nos mostra que os peregrinos, eles caminhavam por aquele lugar. Tanto é que bem-aventurados, mais do que felizes, cheios de esperança, para buscarem verdadeiramente uma comunhão com Deus. E diante desta situação, quando os peregrinos caminhavam, eles se referiam às gotas de líquida aromatizada e chamava gotas de lágrimas. Deixava o vale inteiramente perfumado. No entanto, embora o ambiente fosse agradável ao olfato, era escasso a água. Muitas das vezes, eles encontravam dificuldades por não terem água e passar por aquela região. Muitos deles encontravam águas que sobravam das chuvas, ou seja, aqueles poços. Mas na maioria das vezes, eles tinham que cavar poços em terreno pedregoso para poder obter água, se fortalecerem para poder prosseguir na sua caminhada. E assim, meus amados, é o nosso dia a dia. Aí nós começamos a entender o porquê de toda conquista ter um preço. Nada vem de graça. Nada vem de graça. É como se nos dias de hoje a pessoa recebesse um diagnóstico ruim de um médico. Você
tem 3 meses de vida. Ou então você chegar amanhã na sua empresa, o seu superior te chamar e falar: olha, infelizmente vai ter uma redução no quadro, e eu até tentei, mas eu não pude te segurar. Ou de repente você tem aquela expectativa em torno da sua família. Poxa, meus filhos vão bem. Quando você menos percebe, você recebe um amigo que diz: olha, cuida do seu filho, porque seu filho está inverterado no mundo das drogas. Olha, sua filha está andando com companhias inconvenientes. Começa a te bater uma tristeza. Eu falo isso, pessoal, porque eu sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Eu sou pai de 2 filhos. Meu filho mais velho tem 38 anos e o meu caçula tem 32. E eu sempre fui um pai muito zeloso. Eu sempre gostei de chegar em casa quando eu era casado. Infelizmente hoje eu sou, hoje eu sou separado. E ia no quarto dos meus filhos já adultos para ver se estavam dormindo, se estavam cobertos. E o meu filho tinha um sonho em fazer uma faculdade. Para mim era uma realização. Qual pai não quer ver um filho bem formado? O tempo passou. Meu filho fez vestibular, passou em química. Estava indo maravilhosamente bem. E eu todo feliz da vida. Quando se não, eu descobri que meu filho estava envolvido com crack. Crack. Ali foi o fim do sonho dele. Abandonou a faculdade, faltando 1 ano para se formar. A tristeza abateu no meu coração. Mas por esta causa eu tenho meus joelhos igual o joelho de Tiago, joelho de camelo. Eu ajoelho de manhã e à noite, e não deixo de clamar pelo meu filho, porque eu pedi para Deus que não me recolhesse enquanto eu não visse meu filho no altar. Enquanto eu não ver o meu filho no altar. E eu tenho certeza que ele é fiel para isso. Então, diante dessa situação, aqueles peregrinos queriam chegar nos seus objetivos, assim como nós também queremos. A você, a todos nós que temos um sonho, nós não podemos desistir dele, por pior que seja. Você quer ver uma coisa que me entristece? É a saudade da minha família. Hoje eu moro sozinho, tá? Tenho famílias aqui que me acolhem, pessoas que me respeitam, mas eu sinto falta. Quem não sente? Quem não sente falta dos, principalmente meus filhos? Chegava atrasado do serviço: pai, você não avisou que ia chegar atrasado, olha só quantas horas e tal. E hoje você não tem mais nada. Então, assim como nós podemos entender que a conquista na presença de Deus, ela tem o seu preço, é pelos nossos objetivos. E quando aquele povo conseguia transpor aquela região, era a alegria e a felicidade de cada um deles, porque eles conseguiam chegar nos seus objetivos, ou seja, eles conseguiam chegar em Sião. E o que é chegar em Sião hoje em dia? Todos nós vemos, ouvimos, entendemos e reconhecemos a respeito da salvação. Então a conquista para a salvação das nossas almas não depende simplesmente do fato de nós entrarmos pelas portas da igreja, mas é como os pastores sempre dizem: obediência e temor e fidelidade, para que possamos alcançar o verdadeiro objetivo das nossas vidas. Em sendo assim,
de força em força, à medida que os peregrinos venciam os obstáculos, eles cresciam em ânimo e adquiriam mais experiência para avançar, andar por aqueles caminhos mesmo com dificuldades. Dava a certeza de chegar até Deus, na última etapa daquela subida íngreme, e a alegria contagiava aqueles que venciam a caminhada, pois já podiam avistar Jerusalém. Assim também será a posse da vida eterna para aqueles que não se cansarem de perseverar na presença de Deus. Se nós observarmos no livro de Hebreus capítulo 10, 12, a palavra diz que tendes necessidade de perseverança, porque ela nos dará grande galardão, ou seja, grandes conquistas. Então, desanimar, desistir e não querer sentir o perfume do vale de Baca significa você desistir de buscar pela sua salvação. E nós entendemos, meus amados, que esta comunidade que nós temos aqui, são peregrinos que estão sendo preparados para ajudar a outras pessoas a atravessarem o vale de Baca. Apesar do aroma, tem as dificuldades, e assim não é diferente na nossa vida. Nós conhecemos histórias de muitos heróis da fé, como aqueles que Davi sussurrou: ai, quem me dera beber das águas do poço de Belém. Aqueles 3 heróis, diz a Bíblia, que venceu a barreira do exército inimigo, foi em Belém, tirou a água, beberam e trouxeram para o rei. E o rei a sacrificou porque representava a vida deles. Josué e Calebe, instruído na lei de Moisés, foram os únicos eleitos para fazer o povo herdar a terra prometida. Mas para herdar a terra prometida tinham 2 barreiras. Primeiro o Rio Jordão, depois as muralhas de Jericó, que caíram pela fé. Porque as muralhas de Jericó eram tão largas que se construíam casas em cima. Mas diante da orientação de Deus, 13 anciãos, com chifres, com cornetas de chifre, rodearam 13 vezes as muralhas. E na 13ª, tocaram as trombetas, gritaram um grito de brado de vitória, as muralhas caíram, como hoje todas as muralhas da vida de todos vocês hão de cair também por terra. E o nome desse Deus há de ser glorificado para a honra, glória, louvor e a exaltação do nome do Senhor Jesus. Tomem posse dessa palavra, porque é vinda direta do trono de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa vida, e principalmente você, meu irmão, que está nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar-nos poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, depois deste alimento grandioso que o Senhor nos concedeu, Pai, nos revista com a Tua magnitude, nos encha da Tua presença e do poder do Teu Espírito Santo. Não somos dignos de lhe pedir nada, mas tudo que nós queremos fazer é agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que há de fazer em nossas vidas, nas nossas famílias e no nosso caminho. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Meu Deus, cura as enfermidades daqueles que estão enfermos. Abre portas na vida daqueles que estão com as portas fechadas em qualquer área da sua vida, e faça valer, meu Pai,
a autoridade do Senhor sobre todo o principado, potestade e força dominadora do mal, que na autoridade do nome do Senhor Jesus caia por terra agora, e o teu nome seja exaltado no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Ei, pessoal, lembra dele aí. Lembra dele aí. Se vocês não lembrarem, eu não vou lembrar vocês. Fiquem em Deus. Obrigado. Que Deus abençoe. Aleluia.
Amados, como a pastora disse, nós estamos lá fazendo o cruzeiro, né? E é só sábado que a gente vai lá, então é um dia por semana. E eu estou com medo de atrasar a obra lá. Então, este sábado, amém? Vou avisar, aí você vai ficar sabendo. Este sábado, a partir das 8 horas, eu já vou estar lá. Se alguém puder nos ajudar, se alguém puder estar indo lá, dar sua colaboração, seja 1 hora, seja 2 horas, não importa. Mas se você puder ir, nos ajude, amém? Então, um pouquinho atrasado, nada muito difícil, nada muito complicado, nós tentamos correr por lá para dar tempo no tempo determinado, dia 15, estar pronto. Aliás, antes do dia 15, né? Porque dia 15 já é a inauguração. Então, eu preciso de você, amém? Você que está na sua casa, beijo de oração com você, e a pastora vai estar dando a bênção pastora aqui em nome do Senhor Jesus. Sim, só temos só 3 sábados, então temos que correr, amém? Glória a Deus. Vai dar tudo certo.